nunca considere esse time já derrotado. É impressionante. Não, segundo tempo não é fácil, como você falou. Para ganhar do Palmeiras tem que correr bastante. Os caras não se entregam. O Palmeiras tem sido isso, um time da virada. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Você quer ouvir? Eu vou falar então. O Palmeiras engoliu o São Paulo no segundo tempo. Rapaziada, e os antes estão sem argumentos, pessoal. Os antes estão espantados, malucos com a virada histórica, a virada épica do Palmeiras para cima do São Paulo lá dentro do Morumbis. Uma dos jogos mais sensacionais do Palmeiras aí, né? Um clássico pra ficar pra história mesmo. E os antes, né? O pilhado aí, flamenguista, Rodrigo Bueno lá da ESPN, que é São Paulino. Cara, os caras estão espantados com o Palmeiras, totalmente impactados com a força do Verdão, com a força. Teve polêmicas? Sim, teve polêmicas, mas polêmicas à parte, o Palmeiras fez algo histórico, né, pessoal? Enfim, vocês vão conferir aí as opiniões dos antes a respeito aí dessa virada do Palmeiras. Não tem o que dizer, né? Só tem que aceitar e respeitar o Verdão, né, pessoal? Mas sem enrolação, bora direto pro vídeo. Porque o São Paulo está reclamando da arbitragem com razão, mas também deu um mole absurdo. Parou de jogar futebol. E o Palmeiras é aquilo que eu falo sempre. O Palmeiras ele pode estar perdendo de 2, de 3. Nunca considere esse time já derrotado. É impressionante a capacidade de superação do Palmeiras. É impressionante o que esse time acredita que vai virar uma partida, Vamp. Foi assim, uma reação histórica do Palmeiras e também um apagão ridículo do São Paulo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, Vamp. Então, Tico, o primeiro tempo, né, o Palmeiras melhor, ou o São Paulo melhor, né, jogando mais. Por isso que o Palmeiras tem um elenco caro, né, estão em torno de 700 milhões. Segundo tempo, a Abel muda, o lado direito do Palmeiras começa a funcionar, né. Teve o erro de arbitragem, teve tudo, mas, de fato, como você falou, o Palmeiras vem e mete 3, né, faz 3 gols no segundo tempo, né, de novo, Flávio Lopes convocado para a seleção argentina, jogando muito, né, na posição que ele gosta mesmo. Eu até falo assim, outro dia eu perguntei, o nome do atacante era o Santi, né? Sandy, ele jogava mais atrás, né? Isso. Então agora ele tá jogando ali com o Tigrinho, que tá muito bem também, né? Quer dizer, faz o resultado, vê o seu rival, que é cabeça a cabeça ali, perder na Fonte Nova. Hoje assume a liderança com um jogo a menos, né? O mesmo número de pontos, mas com uma vitória a mais. São 17 contra 16, né? E tem esse jogo a menos, que é contra o Santos. Só que o Palmeiras joga antes contra o Juventude, né? E aí pode abrir 3 pontos a mais, com 18 vitórias, contra 16 do Flamengo. Não, o segundo tempo não é fácil, como você falou. Para ganhar do Palmeiras tem que correr bastante. Os caras não se entregam, né? E hoje num momento, é que joga o melhor futebol no Brasil junto com o Cruzeiro, que tropeçou ontem, né? O Cruzeiro, na hora de... o Léo Jardim falou, quando ele empatou com o Flamengo, ele falou, esse empate só vai valer, só vai ter o gol se o senhor ganhar do Sport. E acabou empatando com o Sport ontem, né? Aí coloca o Palmeiras na frente do Flamengo, né? E logo eles vão estar se enfrentando. De repente pode chegar até com uma gordura no Maracanã. As coisas se inverteram, né? Porque eu falei, o Bahia faz parte dessa assim, quando o Palmeiras perde do Bahia, o Flamengo abre. Só que uma semana depois, o Flamengo também vai na Fonte Nova, né? Mas hoje o Palmeiras, com essa vantagem, essa gordura de um jogo a menos, e com o mesmo número de pontos, mas com a vitória a mais. É o Palmeiras que chega na liderança, né, com um jogo a menos. Ele tem um jogo a menos, ou seja, está sobrando muito o Palmeiras, porque ainda tem o confronto direto com o Flamengo. Mas se o Flamengo vence o confronto direto no Maracanã, nem assim ele passa. Se o campeonato tiver da forma que ele está agora, tem um jogo antes.
Flamengo vai pegar o Botafogo no estádio Newton Santos, que é um jogo dificílimo. O Palmeiras pega quem, Mauro? Bragantino. Red Bull Bragantino. Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, tá? Também pode ser um jogo complicadinho, mas o Flamengo tem um jogo pior. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro Betti. Que capacidade de reação desse Palmeiras. E agora é o Palmeiras que já é líder do campeonato, mesmo com um jogo a menos, Mauro. Pois é, e tem agora no sábado o jogo contra o Juventude, mas é um problema porque o Palmeiras, embora não tenha nenhum jogador convocado pelo Ancelotti, tem muitos jogadores convocados para outras seleções, menos o Piquerez, né? Que acabou não sendo selecionado pelo Uruguai, mas o Palmeiras é favorito para sábado, mas tem muita bola para rolar, ou não tem tanta bola, mas tem muito papo aqui na PAN para falar. O Abel, nesse aspecto, parece um diretor de cinema, um grande roteirista, ou o programa do João Kleber, tipo, para, que vai ter um plot twist, né? Vai ter a virada de história. E é interessante a gente estar revendo, quando voltando a falar, dentro do possível só o jogo e a arbitragem, por óbvio, faz parte disso. O Palmeiras estava um pouquinho melhor no começo do jogo, o São Paulo fez 1-0 numa belíssima bola do Marcos Antônio, como fez falta nesses jogos em que ficou ausente na equipe do Crespo, para o Luciano passar pelo Everton e fazer um gol muito parecido ao gol que o Derek Lacerda fez ontem, no decepcionante empate do Cruzeiro contra o Sport. O Cruzeiro teve 22 finalizações, mas o Sport, o pior time do campeonato, teve 17. Então o Cruzeiro perdeu uma grande chance de pontuar mais do que esse ponto que ele fez contra o Sport jogando em casa. E aí o São Paulo fez 1-0, melhorou, teve mais oportunidades, fez um bom primeiro tempo, faria o segundo gol, 2-0 com o Tapia, e parecia que essa equipe da virada, o time do amor do Palmeiras, não ia conseguir se reencontrar, que era um time que estava mal. Até o São Marcos publicou no Instagram uma foto de uma lauta feijoada, dizendo que era mais ou menos o espírito ou a digestão do Palmeiras que estava dando indigestão ao seu torcedor, e o São Paulo merecia a vantagem de 2-0, poderia, claro, num lance polêmico, ou não tão polêmico assim, porque quase todo mundo concorda, à exceção do Abel, que houve o pênalti do Alan não marcado, e aí o Palmeiras teve mexida já antes mesmo disso no intervalo. O Abel foi ousado, mexeu 3 peças, o Veiga não estava legal, o Maurício entrou muito bem, participou efetivamente de 2 gols, o Alan entrou muito bem, levou aquele lance do Bobadilha que falamos, cometeu o pênalti não marcado, mas fez uma partida mais uma vez muito boa, e essas 3 mexidas do Palmeiras melhoraram a equipe. Mas o jogo estava meio que administrado, 2-0 parecia normal, quando o Palmeiras fez 2-1 numa bonita jogada aos 24, 4 minutos e 24 segundos depois fez 2-2 num golaço mais um do Flaco Lopes, e aquela sensação que a gente tinha, não vai dar mais para o Palmeiras, aí virou. Aí era questão de tempo, como de fato aconteceu aos 43 do segundo tempo no Morumbi, quando num cruzamento do Maurício, o Sousa apareceu, ninguém do São Paulo marcou, o Rafael não saiu, e de novo o Palmeiras fez a festa, de novo o Abel conseguiu a virada. Eu confesso que ontem no Canelada não consegui falar, também na transmissão do Nilson César, prometi para hoje, mas não consegui de fato o número de viradas desde que o Abel chegou em novembro de 20 ao Palmeiras, mas algo em torno de 30 viradas, é muita coisa, para você ter uma ideia. E com o Filipão, que também se notabilizou no Grêmio, no Palmeiras, mesmo na seleção brasileira em grandes viradas, e o Vampeta sabe muito melhor que a gente também isso, o Palmeiras chegou a ficar 1 ano e pouco sem virar placar. Dessa vez, eu sei que são 5 anos, mas o recorte é impressionante. Eu sei que em 25, acho que no mundo, entre as grandes ligas, não há um time que vire tantos placares como o Palmeiras, desde aquele jogo fantástico no Newton Santos contra o Botafogo, que encaminharia mais um título nacional do Palmeiras. O Palmeiras tem sido isso, um time da virada. Se é preocupante para o Verdão jogar mal, como jogou muito mal na primeira etapa, mas ao mesmo tempo dá esperança por jogar tão bem, se recuperar e de uma maneira mais emocionante depois, e nesse momento o Palmeiras está jogando melhor do que o Flamengo, jogando melhor do que o Cruzeiro, e vamos falar já mais do Flamengo e também do Cruzeiro, fato é que fica aquela sensação anímica de que, não tem jeito, esses caras vão lá e vão vencer. E é o que tem acontecido, jogando bem ou jogando mal. Mas inegavelmente o Palmeiras está jogando bem. E quanto ao São Paulo, lado derrotado do Clássico, além da questão da arbitragem, é também juntar os cacos. São Paulo fez com o Marcos Antônio uma partida mais interessante, marcou muito bem o líder do campeonato agora, no primeiro tempo, e tentar pegar o que é positivo, como destacou muito bem na equilibrada entrevista do Crespo, o que o São Paulo fez de bem contra um time que ele não consegue vencer há 3 anos, a 8 Choque Reis, e pensar no que dá para evoluir. E acredito que dá, porque é um outro problema que a gente sabe do São Paulo já de algum tempo, sobretudo desde a temporada passada, pilhado, que é um time que sofre demais com lesões. São Paulo, se puder contar com todos os seus titulares, é time para sonhar com G6 e G4, com coisas boas. Polêmicas à parte,
o GC é muito claro. Pode tomar uma virada em 20 minutos? É muito difícil explicar, Edu. É porque, assim, o São Paulo fez um primeiro tempo de excelência. O São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo. São Paulo conseguiu deixar o Palmeiras em uma outra rotação, que é muito difícil enfrentar o Palmeiras e você fisicamente dá uma impressão que está melhor que o Palmeiras. O Palmeiras é um jogo muito rápido, um jogo muito direto, em poucos toques já está na área adversária, muita inversão de jogo. E o São Paulo tirou isso do Palmeiras. Então é mérito do São Paulo. São Paulo muito organizado, sem a bola. Os gols do São Paulo são bons exemplos disso. Primeiro gol, uma antecipação do Sabino na saída de bola do Palmeiras. Lançamento muito bom do Marcos Antônio, gol do Luciano. O segundo gol, o Enzo Dias passa por cima do Vitor Roque sem falta. Ele ganha no ombro e vira gol do São Paulo. Assim, São Paulo teve um jogo no primeiro tempo, talvez até o Palmeiras diminuir, muito bom. Dividindo muito, ganhando dividida, antecipando o passe, interceptando jogadas. Claro que isso te exige fisicamente o tempo todo lá em cima. Corda esticada o tempo todo, né? E quando o Palmeiras diminui, o jogo não sinalizava que o Palmeiras reagiria da maneira que reagiu. O Palmeiras reagiu em 4 minutos e empatou o jogo. Tava quase um jogo perdido, virou 2-2. E depois do empate, o que se viu foi o São Paulo quase que entregue. Aí o Palmeiras mais em cima, mais inteiro, jogando mais no campo de ataque, virou da maneira que virou. Claro que a arbitragem tomou conta do noticiário e da análise do jogo, mas sobre o jogo o que se viu foi o São Paulo muito bem no primeiro tempo, bem até o meio do segundo. E depois o Palmeiras virando um jogo assim improvável como virou no Morumbi. Ô, Nath, eu vi a gente olha os gols do Palmeiras, tirando do Flaco, que o Flaco vem com a bola dominada. Defesaça do Rafael. Que ele tira do Rafael, você tem 2 gols de ultrapassagem dos zagueiros. Você tava lá, tava atrás do gol. Tava atrás do gol. Não, Edu, assim, o Bubu ele toca num ponto que eu acho que é fundamental para tentar dar uma dimensão em relação ao que acontece no jogo na segunda etapa. Um tem profundidade de elenco, o outro não. Um tem um time que ele olha pro banco de reservas, e aí eu falava até com o Celso na redação, né? Para mim, o Maurício não é reserva do Veiga no atual momento, Maurício nunca. Entrou muito bem. O Maurício, ele dá uma dinâmica de jogo que é totalmente diferente. O Veiga, ele tá sem tempo de bola, ele tá num ritmo diferente, até pelo tempo que ele ficou sem ter tanta minutagem. Para começar jogando um clássico, agora o São Paulo, de fato, como disse o Prates, o primeiro tempo de excelência, debaixo de um sol de 35 graus, fora a sensação térmica. Um jogo difícil em que o São Paulo entregou tudo que tinha fisicamente e tecnicamente também. Mas a partir daí, segundo tempo, quando as mudanças começam a acontecer, o São Paulo perde muito da característica do que entregou na primeira etapa, já não tem mais a mesma força e a intensidade que conseguiu entregar e começa a ter erros. Erros numa tentativa de saída, a troca de passe no gol o primeiro gol, né, o que diminui, a troca de passe, a saída do campo de defesa, a velocidade que o Palmeiras ataca, o Palmeiras não conseguiu fazer isso na primeira etapa. Porque era sempre 2 jogadores mordendo, tirando espaço, quando tinha tentativa de velocidade, dobrava a marcação do São Paulo. Então, assim, de fato, muita dificuldade de São Paulo de grande defesa do Everton, que para mim falhou no primeiro gol do Luciano. Foi muito bem nesse lance mesmo. Ele sai ali todo, né, tentando fazer alguma coisa, não fez nada. Então, assim, tem muito mérito o elenco que tem de profundidade o Palmeiras, de olhar o Abel pro banco de reservas e falar o GTF entrou muito bem, Maurício entrou muito bem. As modificações do Palmeiras, olhando para o cenário que o São Paulo estava apresentando no início da segunda etapa, foram muito boas as modificações. Então, mérito para o Palmeiras, que é organizado, tem uma estrutura financeira, que consegue ir ao mercado e equilibrar o seu elenco a ponto de ter jogadores no banco que te façam melhorar e não piorar. E o São Paulo, quando olha para o banco, tem um Lucas que ainda não está 100% e que está jogando meio que parece, e aí não é informação, é achismo, jogando mais no sacrifício ali para tentar ajudar a equipe e não está ainda 100% pronto. Olha para o banco de reservas, tem muita molecada, mas que não resolve o jogo. Ferreirinha ontem nem entrou. Então, assim, o Crespo olha para o lado e fala, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar esse cenário? O que eu posso fazer para mudar esse jogo? E não consegue fazer, Edu. Não, e o São Paulo saiu de campo sob vaias, né? Depois ainda muita gente muita cobrança ao Casares. E outra, depois do jogo, teve muita cobrança em relação ao elenco. E falaram que o elenco não estava segurando a onda de um clássico, tudo. Criticaram muito o Sabino também. Você enxerga dessa maneira que o São Paulo... O Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, que assiste a gente, inclusive. Um abraço. É sério. É mesmo? Assiste a gente direto. Paulo Nobre... postou, olha lá o que ele postou, ele é ex-presidente, ele está afastado da política do Palmeiras e ele lembra daquele caso do Aidar, que levou as bananas lá para
ironizar o Palmeiras. Ó, calma, tranquilidade. Nada que uma boa banana não possa acalmar vocês. E ele põe o boné do Palmeiras e as bananas ali, lembrando daquela coletiva do Aidar. As bananas estrategicamente colocadas num 3-2, né? 2 para um lado, um X e 3 para o outro. Taticamente a distribuição dessas bananas aí. Como que é? Qual é o jogo de posição dessas bananas? O jogo de posição das bananas depende, né? Enlouqueceu. Que banana que é essa? Vai Você analisar que conhece taticamente. de banana? Isso é uma banana prata? Parece. Banana terra. A última linha. Fala pra eles taticamente como é que é. Taticamente é um esquema um pouco diferente, híbrido? né? É um esquema um pouco híbrido, realmente. Nossa, Agora vamos ver a Leila? Vamos lá. E a Leila, aí, ó, ex-presidente. Banana híbrida? Torcedor hoje. Agora, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vamos lá. Sabe por que nós somos diferentes? Porque nós não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vamos pra frente, nosso torcedor. Vocês que não estiveram aqui no Morumbi conosco, mas eu tenho certeza que estiveram no Brasil, no mundo, torcendo por essa vitória espetacular. Vocês estão calmos, não é? Porque eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por quê? O Palmeiras é o time da virada. Não é, pessoal? O Palmeiras é o time do amor. Os historiadores. Estão da fã também. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Bela canção, né? Em pleno Morumbi. Em pleno Vasco foi o Morumbi. primeiro pleno Morumbi. Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Tomou esse posto do Santos que tomou do Vasco. Isso. Né? E agora o time da virada e o time do amor é o Palmeiras. Você como grande representante do torcedor São Paulino... Não, ele não é, não. Ele não é. Hoje ele não é. Hoje ele é o Bubu Tadinho. Eu vou dar a última chance pra ele. Traz pra mim. O que você quer? Não, Traz pra mim. Deixa eu falar. Não. Sabe por que você não dá? Dá uma chance. Eu tô dormindo aqui na bancada, eu vou dar a última chance pra ele. Ele vai decepcionar de novo o torcedor. Você, ele veio como com essa... representante da torcida do São Paulo, não sou você falaria o que depois de ver estas situações? O ex-presidente, aí é uma questão de torcedor e tal, mas é a presidente Leila lá no Morumbi fazendo vídeo. Achei maravilhoso, espetacular. A Leila tá caprichando cada vez mais nos vídeos. Lembra quando ela fez aquela imagem de alegria? Que era um sorriso meio amarelo ali, não tava sorrindo? Tá legal hoje. A Leila agora está realmente feliz, alegre. E aí foi no Morumbi, um estádio raiz, né? Mais futebol raiz, gramado natural e tal. Raiz, hostil e ensurdecedor, por favor. Gramado natural, estádio, né? A torcida deu um show, viu, Edu? Que tem 65 anos de história e tal. Ela foi lá, foi muito bem recebida. Você viu no camarote ali, ela e os colegas, os amigos do Palmeiras, cantando, festejando, vibrando, sendo muito bem recebidos. Então, muito feliz pela felicidade verdadeira, sincera da Leila. Então, é isso aí. Tira ele, E o Paulo Nobre, que é o cara que realmente colocou o Palmeiras nos eixos, o cara que realmente é torcedor de verdade do Palmeiras. Ué, como assim? Porque a Leila não era palmeirense. Ela foi se transformando em palmeirense, né? Sim. Mas assim, o Paulo Nobre, esse sim é palmeirense de verdade. Ele pegou o Palmeiras numa época complicada. O Palmeiras estava perto de ir pro 3º rebaixamento. E ele botando do bolso dele dinheiro, né, do banco dele, do bolso dele, a juros muito camaradas, bacanas, para levantar o Palmeiras. E ele, como presidente, né, conseguiu o contrato de patrocínio com a Crefisa. Então, o Paulo Nobre sofreu muito, porque na época dele o Palmeiras tinha um time limitado, e aí os adversários, como o Aidar, ex-presidente de São Paulino, infeliz, fez a brincadeira da banana. Então, o Paulo Nobre certamente não esquece isso, tem no seu coração. E eu que sou um cara de escorpião, com acidente de escorpião, você não esquece, e eu não esqueço o que fazem de mal pra mim, eu guardo ódio, rancor e frustração, eu entendo o Paulo Nobre, sempre que pode, ele dá não a alfinetada, a bananada. Isso. Ele dá a bananada no Aidar, sobretudo, que era o rival dele ali. Agora quem vai dar bananada é Celso Ardengue. Bigode, arrebenta. Eu tô muito triste. Eu joguei pra você. Eu tô muito triste agora. Vou chorar. O Bubu Tadinho, o pior personagem da história da televisão. Vai, arrebenta Meu Deus você, do que você céu. falou, joga pra mim. O que você quer saber? Não, joga pra mim, Edu, porque ali não tá saindo nada. O que você achou? Você joga o torcedor São Paulino. O torcedor São Paulino queria ver o Bubu com raiva, o Bubu com ódio. Por quê? O Bubu virado no Giraia. E o Bubu me entrega esse personagem. Você tinha que estar virado no Giraia. O Crespo errou.
Crespo errou. Errou muito. Errou demais. E o São Paulo foi engolido sim pelo Palmeiras. Você quer ouvir? Eu vou falar então. O Palmeiras engoliu o São Paulo no segundo tempo. Sim. Arbitragem à parte, se você quiser falar de campo-bola, o Crespo tira o Bobadilla por medo. Ele tira o Bobadilla por medinho, porque agora jogador eu nunca vi. Jogador que toma cartão amarelo não pode mais ficar em campo. Tomou cartão amarelo, eu vou tirar. Agora é assim. E aí depois o Marcos Antônio sentiu e o São Paulo perdeu completamente o meio campo. Perdeu tudo. E aí, em vez de colocar o Luiz Gustavo, que não colocou porque ele estava cansado, ele fez o quê? Colocou o Rodriguinho. E aí a culpa agora é do moleque? Não, senhor. A culpa é do senhor Bobadilla, que não consegue estar em campo depois de ter tomado um cartão amarelo. A culpa é do senhor Hernan Crespo, que não muda o esquema a partir de um recital do seu adversário a partir dos 45 do segundo tempo. E aí, o fã de esporte que veio aqui ver o Bubu triste, ou raivoso, melhor dizendo, ele vem aqui pra ver o Bubu tadinho e vai ter que ouvir que o São Paulo foi engolido pelo Palmeiras. Bom, rapaziada, mas também o Palmeiras contestou também a arbitragem aí do Choque Rei. Palmeiras também reclamou, não foi só o São Paulo, porque a grande verdade, né, pessoal, é que a arbitragem foi ruim para os dois lados, né? O São Paulo ficou indignado, mas também teve erros crassos contra o Palmeiras, né? A favor do São Paulo também, né? Então, assim, foi grandes erros para os dois lados, né? E de acordo com o que eu tô trazendo aqui para vocês, que publicou lá no X o perfil Gols do Brasileirão aqui, ó. Olha só o que eles publicaram. Olha só. Palmeiras contesta a arbitragem de Ramon Abate-Abel no clássico contra o São Paulo no Morumbis. Reclamações incluem expulsão de Bobadilla, falta em ataque promissor do Palmeiras sem segundo amarelo ao volante São Paulino, falta no segundo gol do São Paulo. No caso, o Vitor Roque caiu em disputa com Enzo Dias antes do cruzamento para o gol de Tapia. Pênalti não marcado. Gustavo Gomes teria sofrido puxão de camisa de Alan Franco em cruzamento aos 44 do primeiro tempo. Então, aqui, fonte da informação, o All Sport, publicado aqui no X pelo Gols do Brasileirão. Enfim, pessoal, as contestações aí também do Palmeiras a respeito da arbitragem, o que mostra aí que o São Paulo não foi o único prejudicado também, né? Sendo sincero, o São Paulo foi prejudicado, talvez? Sim, né? Porém, não só o São Paulo, né? O Palmeiras também teve vários lances aí com a arbitragem atrapalhando, né? Com a arbitragem interferindo, enfim. Então o São Paulo não precisa achar que é só com ele, que o Palmeiras é beneficiado, porque não é assim, né, pessoal? Não é assim, teve erro para os dois lados. Mas, e qual que é a sua opinião sobre todos esses lances aqui que o Palmeiras está contestando? Deixa sua opinião aqui no campo dos comentários, deixa sua opinião também sobre, né, o choro grande do São Paulo aí, né? O que você achou do lance lá do pênalti lá do São Paulo? Deixa sua opinião no campo dos comentários também, bora debater aí, beleza? Enfim, pessoal, mas fato é que foi uma virada histórica e mesmo com os erros de arbitragem aí, o Palmeiras correu atrás com garra, com foco e virou o jogo e saiu com 3 pontos dentro da casa do adversário, da casa do rival, né? Em um clássico muito difícil, o Palmeiras consegue uma vitória espetacular, né? E nada pode tirar isso do Verdão, né, pessoal? Mas enfim, é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda demais o nosso canal, então dá essa moral, deixa o like, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai estar sempre atualizado. Todo dia você vai receber as atualizações de tudo que está acontecendo com o Palmeiras, pré-jogo, pós-jogo, comentários de comentaristas Brasil afora a respeito do Verdão, polêmicas, enfim. Você sempre vai estar por dentro de tudo, então se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Então é isso, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, fui!